Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre fisiologia vegetal. Na primeira aula vamos falar sobre nutrição vegetal, absorção e transporte de substâncias. Para iniciar, o que a fisiologia vegetal é? A fisiologia vegetal é a área da biologia que vai estudar o quê? O funcionamento das plantas. Esse funcionamento inclui, por exemplo, a nutrição vegetal, o crescimento e desenvolvimento, a ação hormonal e também a floração. Bom, para começar então vamos falar sobre a absorção ou a captação de nutrientes do solo. As plantas utilizam dois grupos de nutrientes, os macro e micronutrientes, tá? Esses macronutrientes são na verdade aqueles que são usados em quantidades maiores e os micronutrientes aqueles que são usados em quantidades menores. Aqui na tabela a gente consegue perceber quais são os principais macro e micronutrientes. Eu destaco para vocês esses caras aqui, ó, CHOMPs, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, né? No caso, os macro e micronutrientes são importantes nas suas funções, tá? É que os micronutrientes necessidades menores, assim, ou... Bom, olhando para essa tabelinha que eu coloquei, então puxei aqui para nós uma referência a alguns exemplos desses micro e macronutrientes. Então aqui os CHOMPs, né, que eu acabei de falar, são importantes para a produção de moléculas orgânicas. O cálcio, importante para a formação da lamela média, que é uma estrutura presente aí na parede celular vegetal, né? O cálcio, ele é importante porque à medida que a lamela média vai se formando, ela vai formando uma futura parede celular. O potássio, que é o K aqui, ó, ele vai atuar no controle da quantidade de água dentro das células, principalmente regular a abertura dos estômatos, tá? Já o magnésio, ele é importante para a clorofila, porque é justamente o magnésio que vai ser o doador de elétron lá para a produção de ATP e assim em outras etapas produzir moléculas orgânicas. Já os micronutrientes, eles atuam aqui como cofatores, quer dizer, eles atuam auxiliando os processos da planta, os processos enzimáticos. Bom, o solo, galera, o solo é a fonte dos nutrientes que a planta precisa. Só que nem sempre o solo ele vai ser capaz de fornecer tudo que a planta precisa, porque o solo pode estar com falta de nutrientes. Para isso, nós precisamos então corrigir esse solo. A correção com adubos orgânicos justamente é aquela que você pode usar restos de alimento, né? Restos de vegetais, restos de animais, né? E tudo isso, por exemplo, a gente pode fazer a famosa compostagem. E essa compostagem vai dar muita matéria orgânica para o solo. Dá para ver aqui na imagem, ó, colocamos aqui esse monte de alimentos que vão um dia ser decomposto e voltar a ser nutrientes no solo, que vai ajudar aí para as plantas no futuro, tá? Ah, mas eu não tive isso, uma área muito grande, como é que eu posso fazer? Aí muitas vezes utiliza-se os adubos químicos industriais. Esses adubos são basicamente formados por esses três elementos, nitrogênio, fósforo e o potássio, e eles então suprem aí o solo que está deficiente, tá? Um caso interessante aqui, ó, destaquei para vocês, é que se caso nós excedermos na adubação, você pode ter contaminação de lagos e rios. Essa contaminação é chamada de eutrofização e ainda mais problemas na saúde de animais e também dos humanos, né? Então, muito cuidado com o excesso. Tem uma frase que é assim, ó, vai adubar é melhor de menos do que de mais, tá? Por quê? Se o solo está com problema e você acrescentar um pouco de adubo, bom, você está ajudando, mas você não excedeu a ponto de causar intoxicação. Então, é melhor colocar menos do que às vezes exagerar na dose, tá bom? Feita a correção do solo, ou se o solo está rico em material para a planta, esse material tem que entrar na planta, né? E quem faz isso são as raízes. Então, a raiz ela vai tanto absorver água quanto vai absorver sais. Bom, em que região da raiz que acontece isso, professor? A raiz tem uma região chamada de zona pilífera. É aquela região em que você tem, né, aqui um monte de pelinhos absorventes, aqui ó, numa raiz, né? Vamos pegar aqui uma raizinha de brincadeira. E esses pelos absorventes, eles vão aumentar a área de contato
com o solo, o que vai favorecer então a captura de nutrientes. Esses nutrientes entram atravessando a epiderme. Aí nós temos que colocar aqui em jogo dois pontos importantes. Essa rota aqui, ó, chamada de simplasto, e essa rota apoplasto. Veja bem, queridos, a água e os sais que estão no solo tem que entrar na planta e tem que vir parar nessa célula aqui, ó, chamada xilema, nesse tecido aqui. Então veja, olhando aqui na imagem de baixo, pegando desse ponto aqui, ó, e desse ponto aqui, nós estamos fora e vamos entrar lá no interior do xilema. Bom, para fazer isso, eu vou atravessar um monte de camadas de outras células. E essas rotas, simplastos e apoplastos, nos mostram como a água e o sal, ou como a gente pode chamar isso aqui, ó, água e sais de seiva, tá? Uma seiva inorgânica, ou ainda até uma seiva chamada de bruta, por alguns autores aí, tá? A rota do simplasto aqui, ó, ela é a rota que vai permitir que a água passe por dentro da planta. Por dentro da planta, eu gosto de colocar sempre aqui, ó, falar que a água passa pelo citoplasma, né? E do citoplasma para outra célula via plasmodesmo. Professor, o que é um plasmodesmo que eu me perdi agora? Um plasmodesmo, querido, é justamente esses canaizinhos que a gente encontra aqui, ó. Vou apontar aqui para vocês, ó. Esses canaizinhos bem aqui, ó, que estão entre as células, tá vendo? Então, na rota simplasto, a água e os sais atravessam pelo citoplasma e de uma célula para outra passam por esses canais chamados de plasmodesmos. No final, ele vai chegar onde essa água, professor? Aqui, ó, no xilema. Legal. Mas tem uma outra rota aqui, ó, a rota do apoplasto. Nessa rota, olha que interessante. Nessa rota, a água ela passa entre as células. Eu gosto de deixar aqui para vocês, ó, mostrando que essa água passa pela parede celular. Qual que é o problema? Repara que nesse detalhezinho aqui, ó, as estrias casparianas, ou também chamadas de estrias de Caspari, elas são reforços numa camada de células chamada de endoderme. Tá até aqui embaixo, ó, endoderme. Na endoderme, nós temos uma célula aqui assim, eu vou pegar uma só para você ter noção. Ó. E essa célula, ela vai apresentar uma cinta, tá? Uma cinta, e essa cinta aqui, ó, de lignina, de suberina, perdão, ela dá a volta, ó, por toda a extensão, tá? Volta lá por trás e volta por trás. O que vai acontecer aqui? À medida que a água estiver entrando pela parede, ela vai passando, ó, vai passando, opa, tum, encontrou a estria de Caspari. Repara que a água não continua passando. E se continuasse, a água ia ficar passeando apenas por dentro dessas paredes e não iria chegar aqui. Com a estria de Caspari, a água vai, bate aqui, não tem para onde voltar, é jogada para dentro da célula da endoderme e depois então colocada no xilema. Bom, o que você pode garantir, professor? Posso te garantir que tanto pela forma simplasto ou forma apoplástica, a água e os sais chegarão ao xilema, tá? Isso é muito importante mesmo. Só que depois que a água chega no xilema, o que vai acontecer? Eu preciso que essa seiva bruta seja levada das raízes até a folha. Como é que isso acontece? Bom, aqui nós temos alguns pontos a discutir. Depois que a água chega e entra dentro da planta, ela precisa então percorrer longas distâncias até chegar na parte superior ou nas folhas mais altas. A primeira coisa, nós temos que entender aqui, ó, essa famosa pressão positiva da raiz. Professor, o que é isso? Essa pressão positiva da raiz é uma situação em que o meio extracelular e lá dentro o meio intracelular tem que ter uma diferença de concentração. Bom, para que a água possa se movimentar, a gente aprendeu lá em osmose que ela vai do meio menos concentrado, né, a solução menos concentrada, e a água vai para o local que está maior concentrado na solução. Tudo bem? Bom, só que se você pensar que a planta está no solo, a concentração de sais no solo é maior do que dentro da planta, não é? É, professor. Então, essa pressão positiva da raiz é justamente esse mecanismo.
né? A planta vai gastar ATP para colocar dentro do xilema mais sais. Então é como se ela tivesse colocando mais e mais e mais e mais sais para dentro do xilema, e para fazer isso ela gasta ATP. E aí então o xilema, que é a parte interna, fica mais concentrado e a nossa amiga água se desloca então para esse local mais concentrado. Só que olha que interessante, não é uma característica que todas as plantas têm, tá? E digamos assim, tudo bem, a água entrou na raiz, vamos dizer assim, né? Mas e aí, como é que faz para subir até as folhas? Aí existe um segundo mecanismo, que é a capilaridade. Nesse mecanismo aqui, ó, de capilaridade, tem a ver com o capilar. Bom, olhando para esses três tubos, eu vou botar tubo A, tubo B e tubo C. Perceba que no tubo C ele está muito mais alto do que no tubo A. E justamente porque o tubo C ele é mais fino, tá? Ou melhor, menor calibre. Quanto menor for o calibre, mais alta vai ser a distância que um líquido vai percorrer dentro desse capilar. Bom, o detalhe aqui é que, como é que isso acontece? Para a água conseguir subir nesse caninho aqui, existe uma força ou uma relação de adesão entre as moléculas de água e as moléculas que estão aí no tubo, tá? Então aqui, ó, a gente sempre vai fazer assim, ó. Eu tenho aqui o tubo e aqui dentro eu tenho a água aqui, ó, tá? Bom, se eu olhar aqui, ó, entre as moléculas de água que estão aqui, ó, vamos supor que isso aqui fosse uma água, tá? Ó. H2O. A bolinha preenchida é um ou outro. Bom, essa força da água com a parede é uma força de adesão, tá? Isso permite que as moléculas então meio que se escalem o tubo, tá bom? Essa força de adesão, e a gente vai encontrar aqui, ela é igualada justamente com a relação à gravidade. Então, essa força de adesão que está subindo, a adesão, ela vai se igualar à força da gravidade. Quando essas duas forças, né, se igualarem, eu tenho o nível estagnado. Ó. O nível atinge um certo uma altura, e essa altura nem é muito alta mesmo, tá? Chegando aí, alguns autores falam até meio metro. Então a planta não vai conseguir alcançar 70 metros, 20 metros de altura com apenas a capilaridade. Só esse líquido subir no tubinho. Não vai. Então para chegar até aqui, ó, para chegar até nessa regiãozinha, e contrário do que está aqui, ó, aqui está o tubo, né, ó, cheio de água, e aqui está o tubo cheio de água, ó. Bom, para chegar a essa diferença de nível, tem que ter um outro mecanismo. E esse outro mecanismo é uma teoria que é a mais aceita hoje, tá? É a teoria chamada de teoria da tensão-coesão, de Dickson e Joly. Como é que acontece? Bom, eu vou ser aqui bem pontual, ó. Imagine que você tem aqui uma folha, e essa folha aqui, ó, tá? Essa folha aqui, ficou meio feia a minha folha, hein? Ó, tem uma folhinha aqui, ó, tá? Essa folhinha, vamos supor que ela tem aqui na sua estrutura, ela tem um órgão chamado estômato. O estômato parece dois feijãozinhos assim, ó, tá? Aqui está o estômato. Qual que é a função do estômato, professor? O estômato, a função dele é transpiração e troca de gases. Então, olha que interessante. À medida que esse estômato aqui, ó, perde água na forma de vapor, a água que foi perdida tem que ser reposta. Então essa água vai ter que subir da onde ela entrou. E esse subir é justamente escalar, né, ó, toda a extensão do xilema. Bom, a gente tem que entender o seguinte: essa água que chegou aqui, ó, na raiz, vamos pensar aqui, ó, vamos fazer aqui um esqueminha, ó. A água entra, ó, a água entra através do mecanismo do que, professor? Pressão positiva da raiz, tá? A água se eleva
a uma certa altura, graças à capilaridade. E aí parou porque a pressão de adesão e a atmosférica, né, se igualaram. Tudo bem. E como é que a água vai chegar aqui, ó? Como é que essa água que está aqui vai chegar até aqui na parte da folha? Então essa água ficou paradinha aqui, ó. Como é que vai chegar? Bom, aí vale uma coisa interessante. Dentro das moléculas aqui, ó, melhor, dentro da água, as moléculas estão numa coesão muito grande. Professor, o que é isso? Significa que as moléculas estão muito unidas através de pontes de hidrogênio. E essa união muito forte é legal porque cria digamos assim, um grupo, não é um grupo a palavra, vai criar como se fosse assim uma união muito forte, tá? E não podemos esquecer que quem aqui já pulou de barriga na piscina viu que doeu, né? Por quê? Porque bem em cima da água nós temos uma outra força chamada de tensão superficial. Bom, tá aqui, gente, ó, a tensão e a coesão. Essas duas palavras formam a teoria. Como que acontece isso? Bom, deixa eu pegar aqui uma corzinha, um vermelhinho aqui para mostrar, ó. Então a água está saindo, né? A água no vapor está sendo transpirada, tá aqui, ó, através da transpiração. E aí, nesse espaço que eu vou apontar aqui para vocês, ó, é como se tivesse um vácuo, tá vendo aqui, ó? Tem um espaço aqui. Então é como se à medida que fosse transpirando, ó, vai puxando um pouco de água para cima. Tá entendendo ou não? Então vai ter um fluxo de água. Então vai puxando e essa água vai subindo, ó, a água vai subindo. Então fique atento. A teoria da coesão-tensão, a que fala sobre a seiva bruta, ela fala que a seiva tem um movimento ascendente. Esse ascendente é de raiz até as folhas. Tudo bem? Mecanismo que interfere bastante aqui é a transpiração. Então a gente não pode esquecer isso, que quanto mais a folha transpira, mais ela vai absorver a água da raiz e transportar isso pelo seu caule. Bom, esse mecanismo de transpirar lá na última folha, como eu tenho essa planta aqui, ó, essa planta aqui na foto é uma sequoia que pode chegar aí fácil acima dos 40 metros de altura. Para a água chegar lá na última folha, ela transpirou muito, essa planta transpira muito, a água consegue atingir grandes alturas, tá? Uma outra forma de entender como que essa transpiração acontece é justamente analisar a ação do estômato aqui, ó. O estômato, galera, como estamos vendo aqui nessa imagem, ele é um órgão presente aí nas folhas, né, na epiderme, e ele tem aí uma função bem interessante. Bom, aqui dá para perceber que ele é formado por algumas estruturas, né? Então aqui os estômatos, e essas estruturas são chamadas de células guarda. Essas células são fotossintetizantes. O que significa isso, professor? Significa que essas células têm uma organela chamada cloroplasto. Então dá para perceber bem aqui, ó, na imagem, deixa eu catar o laser para a gente ver, que essa é a célula guarda, tá vendo aqui, ó? Então ela tem cloroplasto, ela tem vacúolo, e aí olha só que bonitinho, ó, parece um feijãozinho, né? Isso. Nessa imagem aqui, ó, dá para perceber essa abertura aqui, tá vendo, ó? Essa abertura não chama estômato, tá? Estômato é isso aqui, ó, tá errado aqui essa marcação. Esse é o estômato, ó. Essa abertura tá aqui, ó. Essa abertura é chamada de ostíolo, tá aqui, ó. Ostíolo é a abertura entre as duas células guardas. Então, o estômato está aberto e nessa outra imagem os estômatos estão fechados. Receba aqui essa mensagem, ó. Célula guarda túrgida, célula guarda flácida. Bom, como é que aconteceu essa frase, professor? O estômato, para ficar aberto, ele precisa ganhar água. Então a água tem que entrar aqui na planta, ó. Como que a água entra aqui, professor? A água entra porque dentro do nosso amigo estômato precisa estar mais concentrado. Então o que acontece? A quantidade de íons potássio é que vão ser influenciadores dessa abertura. Quanto mais íon potássio dentro
interno, você tem maior absorção de água. Logo, as células ficam turvas, quer dizer, inchadas. E aí, olha só, elas se afastam, deixando nítida essa abertura aqui, chamada de ostíolo. Para ele fechar, eu tenho que retirar a água da célula guarda. Então, eu tenho que diminuir a concentração de potássio no interior da célula guarda. Então, ó, a concentração tem que ser menor interno da célula. E aí, então, eu perco água. Perdendo água, a célula fica flácida. E aí ele fecha, tá? Aqui do lado tem uma outra imagem para você ver em corte, ó. Esse aqui é o estômago, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, a célula guarda aqui, ó. Uma parte dela aqui, né? Cortadinha. Essa é a célula guarda. E essa é a outra célula guarda, ó. Essas aqui do lado são as células chamadas de células epidérmicas, tá? Repara que elas nem têm cloroplasto porque elas são incolores mesmo. Elas não fazem fotossíntese. Já o nosso amigo estômago faz, ó. Dá para até perceber aqui, ó, esse monte de cloroplastos. Tudo bem? Então, esse cara, quando ele está aberto, ó. Então, ele está aqui, ó. Ele está aberto, né? Aqui está o núcleo das duas células aberto. Ele perde água na forma de vapor, facilitando a puxada de água, digamos assim, da raiz para as folhas, tá? Bom, o que vai influenciar a abertura desses estômatos? Então aqui eu coloquei para vocês algumas condições. Primeira condição, quantidade de luz. Segunda condição, quantidade de gás carbônico. Terceira condição, quantidade de água, tá? Então vamos analisar ponto a ponto aqui, ó. Se eu pegar muita luz, o estômago vai abrir, ó, tá? Por quê, professor? Então, a planta vai entender que ela está na hora de fazer fotossíntese, talvez. E aí, então, ela vai abrir. Vai abrir para poder captar gás carbônico, por exemplo. Se tiver baixa quantidade de luz, o estômago fecha. Por quê? Porque ele entende, talvez, que não é o momento exato de fazer fotossíntese, né? Não vai ser importante. E aí, então, para quem investir, né? Então, é melhor eu desligar para deixar para a próxima vez. Se eu pegar agora, outro exemplo, concentração de gás carbônico. Se tiver muito gás carbônico, a planta não vai abrir o seu estômago. Por quê? Ela vai fechar. Porque ela não precisa mais. Existe um mecanismo chamado de ponto de saturação, em que se eu colocar mais gás carbônico, deixa eu te mostrar um gráfico aqui rapidinho, ó, vou fazer para você um gráfico rapidinho. Se você tivesse aqui, ó, em relação, ó, vamos botar aqui, ó, taxa de fotossíntese e aqui ó, a concentração de CO2. Bom, a fotossíntese vai começar aumentando, assim como tem gás carbônico, até que atinja um valor. Esse valor que atingiu aqui, ó, de gás carbônico, ele deu uma velocidade máxima, uma taxa máxima de fotossíntese. Quer dizer, não adianta eu colocar mais gás carbônico que não vai aumentar a fotossíntese. Então, esse aqui é chamado de ponto de saturação de gás carbônico. Saturação de gás carbônico, tá? Geralmente, olha só, geralmente esse valor pode ser 0,3 até 0,5%. Professor, isso é bastante? Isso é 10 vezes o valor que tem na atmosfera. O valor da atmosfera está aqui, ó, 0,03. Essa é a concentração de gás carbônico na atmosfera. Os cientistas descobriram que até 10 vezes esse valor a planta faz fotossíntese. Mas se tiver muito gás carbônico, não vai abrir os estômagos, porque não precisa. Já tem bastante guardado. O outro caso que vai ter aqui em relação ao gás carbônico é aqui, ó. Se tiver pouco gás carbônico, aí sim a planta vai abrir o estômago porque ela precisa capturar esse gás carbônico para fazer fotossíntese. Beleza? E aqui embaixo o valor de água. Muita ou pouca água. Muita água o estômago abre. Tá? Por quê? Então, se imagina que se tem muita água no solo, a planta vai ter que puxar essa água. E para puxar, ela tem que transpirar, né? Então, ela abre o estômago para transpirar.
Se tiver baixa quantidade de água no solo, a planta não abre o estômago. Por quê? Porque se ela abrir, ela vai transpirar e ela não tem água para puxar no solo. Então ela prefere fechar. Nesse gráfico aqui, ó, dá para você ver o grau de abertura dos estímulos aqui em relação à absorção de potássio pelas células guardas, tá? Porque eu mostrei na imagem anterior. Receba aqui essa imagem, ó. Quando você tem aqui, ó, as células estão fechadas, porque a concentração de gás de potássio é baixa, né? Sai potássio, sai água. Então, conforme você vai aumentando aqui, ó, colocando o potássio dentro da célula guarda, você perceba que a água também vai aumentando, né? Vai entrando e aí essa célula fica cheia. Com isso, o estômago abre, ó. Então ele abre, transpira mais, joga mais água para fora, puxa mais água pela raiz e ele vai se controlando assim, tá bom? Outra coisa importante é a condução da seiva orgânica. A gente chama de seiva bruta e inorgânica, e aqui nós chamamos de seiva elaborada ou também uma seiva chamada de orgânica. Aqui, querido, o nome da teoria é fluxo de massa ou fluxo em massa, tá? Essa é a teoria mais aceita para o transporte de matéria orgânica. Bom, como é que esse matéria orgânica se movimenta? Se movimenta no floema, porque o floema é o vaso condutor desse tipo de substância. Bom, aqui nós temos uma coisa importante. Nós temos a região da fonte e temos a região do dreno. Essa região da fonte sempre é a região de maior pressão. Vamos guardar isso. O dreno sempre é uma região de menor pressão. Você vai entender já já. O órgão fonte, galera, aqui ó, é sempre a folha, porque a folha é um órgão fotossintético. E o órgão dreno é sempre a raiz, ou o último órgão dreno é a raiz, porque a raiz é o lugar que está mais distante das folhas, tá bom? E também precisa de comidinha, de alimento originado da fotossíntese. Então aqui em rosa ó, está o floema, e aqui do lado nós temos a célula representando a folha e aqui uma célula representando a raiz, tá? Do lado esquerdo nós temos aqui os tecidos xilemáticos. Olha a água subindo aqui de forma ascendente, ó. Veja bem, queridos, como é que o floema vai transportar a seiva orgânica? É facinho, ó. Tá vendo que essa célula aqui está produzindo muita fotossíntese? Olha só, a fotossíntese veio aqui e produziu bastante matéria orgânica, que são essas bolinhas vermelhas. Aí o que acontece? Essas bolinhas vermelhas elas têm que ser levadas para outras. Só que, como é que ela vai fazer isso? Então, olha que maluco aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, ó, na transferência das folhas para os vasos condutores, a planta investe uma quantidade de energia forçando colocar bastante glicose para outra região. Mas como assim, professor? Bom, se eu olhar primeiramente nessa folha, à medida que ela vai tendo a fotossíntese, está aumentando muito a concentração aqui, ó, de glicose na folha. E aí o que ela faz? Para levar isso para outra, a planta tem que aliviar a pressão, porque aqui a pressão está muito grande, ó, muita pressão. Então essas bolinhas vermelhas são jogadas para cá, ó. Tá vendo, ó? Jogadas para essa célula do floema. A hora que essa célula aqui primeiro, ó, ficar com bastante floema, olha que legal. Eu pego aqui, ó, a sacarose está aqui, tá vendo? E jogo tudo para cá, ó, nessa célula. Bom, ela estava vazia e agora ela está ficando cheia. Então passa ela a ter a maior pressão. Então aqui tinha a maior pressão no começo e aqui tinha a menor pressão. Então a menor pressão, aqui ó, a maior pressão vai para a menor pressão. Tudo bem? A maior pressão dessa célula foi para a outra que estava no momento menor pressão. Acabou isso? Acabou. A hora que acabou, essa célula que agora que acabou de receber, ela passa a estar tendo uma pressão muito grande em relação a essa célula que está embaixo. E aí o que ela faz? Para aliviar a pressão, ela vai empurrando essa glicose para outras células. E aí assim por diante. Essa um dia vai ficar com uma pressão maior e vai jogando para a pressão menor. Essa também até uma hora que chega na nossa raiz. A raiz, comparado com a nossa folha, ela tem uma região de menor pressão.
mas a água e as moléculas de glicose e tudo mais conseguiram chegar até a nossa raiz, tá? Mas o que eu tenho que falar aqui para vocês importante? Aqui dois pontos, ó. A água passa do xilema para o floema, onde existe maior concentração de matéria orgânica. Por que isso aqui? À medida que essas bolinhas aqui, ó, foram enchendo aqui, ó, essa célula ficou com maior concentração e ela atrai a água do xilema. Bom, quando atrai, aqui então vai passar a aumentar a pressão. E aí, para aliviar, eu jogo para a célula menor. E depois assim por diante. E depois assim por diante. E a coisa vai se controlando. Tá? Bom, olha que interessante essa frase aqui, ó. Então, o que faz com que a água se movimente no interior do floema é a diferença de pressão osmótica existente no órgão folha e no órgão dreno. Isso mesmo. O que foi dito na história foi feito nesse experimento aqui, ó, chamado experimento de Munk, né? Escreve assim, ó, experimento de Munk ou Monk, não sei como é que é feito, tá? O que ele fez aqui, ó? Repara aqui, ele botou dentro de uma bacia, de uma cuba, né, duas bolsas, uma bolsa contendo açúcar e uma bolsa contendo água pura. E ambas mergulhadas num pote com água. Olha só, depois de um tempo, dá para perceber que nessa que estava aqui, ó, letra A e letra B, na letra A, que era a bolsinha com açúcar, perceba que ela foi passando por esse caninho aqui, ó. Esse caninho, esse cânulo que estava aqui ligando uma bexiga na outra. Passado um tempo, olha só aqui, ó, passado um tempo, começou-se a constatar glicídios também do outro lado. Então tinha glicídio aqui, carboidrato, e foi parar no outro lugar também. Peraí, professor, mas como é que eu posso dizer que isso, como é que eu posso explicar? Bom, olha só, se eu fizer um esqueminha aqui parecido para você ver, ó, põe um potinho aqui, põe um potinho aqui, tá vendo? Encho de água aqui, enche água aqui. Nesse eu ponho uma bolsinha contendo um monte de açúcar. Nesse eu ponho uma bolsinha e tá vazio. Você concorda uma coisa comigo, ó? Que nessa região aqui, nessa região, eu tenho uma região que tem bastante glicose. Então eu vou dizer que essa região é a minha fonte. E vou dizer que essa minha região aqui é o meu dreno, porque é o último lugar. A fonte a gente sabe que é a folha. O dreno a gente sabe que é a raiz. O que significa esse caninho aqui? Esse caninho aqui significa o floema. E essa bacia de água aqui, ó, que está fornecendo água para nós, simboliza o xilema, que vai fornecendo a água aqui para dentro e empurrando esses glicoses até chegar aqui do outro lado. Tudo bem? Aí então fica claro como é que funcionam os dois transportes de seiva orgânica, no caso essa última, e a seiva inorgânica ou seiva bruta, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Nos vemos numa próxima. Até breve.